professora de dança, coreógrafa e arte educadora social. Conhecida como Giza Carvalho, é formada em Educação Física pela Escola Superior de Muzambinho e dedica sua vida à dança como forma de expressão, transformação e cuidado com o ser humano. Com 41 anos de experiência e 32 anos à frente da escola de dança que leva o seu nome, ela consolidou um legado marcante na cidade, formando gerações de alunos e realizando mais de 100 espetáculos temáticos. Giza, seja muito bem-vinda ao nosso Livro Cultural. Estou muito feliz com a tua presença aqui, sou fã do teu trabalho e eu vou ter que ler aqui, para ilustrar um pouquinho mais ainda. Eu li na tua trajetória, que você tem mais de 35 anos atuando com dança em projetos sociais, levando a tua arte para creches, asilos, presídios. E eu pensei, falei, bom, esse trabalho de cunho sempre solidário deve ter influência do pai da Giza, o Jacques Rodrigues. Para quem não conhece, gente, o Jacques, que foi e continua sendo, né, Giza, uma grande referência no trabalho social com pessoas em vulnerabilidade social, né? É isso mesmo, o teu trabalho acabou se refletindo, né, no que ele fez, no que ele vinha fazendo? Sim, primeiro estou muito feliz por estar aqui, obrigada pelo convite, é um prazer imenso. Com certeza, assim, a base vem toda do meu pai, né, desse lado de olhar próximo, de trazer esse ao coração, né, trabalhando em forma do movimento. Então, meu pai também sempre foi muito ligado à arte, né, então a gente já cresceu com ele falando muito da arte, desse movimento todo que transcende, né, o corpo, a alma. E aí tem uma parte essa influência dele foi de um período que eu fui voluntária com ele, quando menina, criança ainda, que eu falei, pai, deixa eu te ajudar nos intervalos, ir lá para o pronto-socorro, pegar um algodão, fazer muito curativo, os atendimentos. E eu fui ficando assim, só que me mexi demais comigo, né? Então, meu pai, aí uma vez ele falou assim, filho, você fica muito mexido, você quer? Porque eu chorava muito, às vezes eu chorava junto com as pessoas, ficava muito, muito mexida mesmo, me levava para casa, eu resolver que tanto de coisa. E aí ele mesmo falou, filho, por que você não quer alguma coisa dentro da sua área? Porque isso é o meu trabalho. Então ele já tinha toda uma lista, uma estrutura, né, emocional para lidar com tudo aquilo. Eu ficava muito mexida mesmo. E aí eu falei, nossa, mas o que a gente pode fazer, né, pai? A gente pensou juntos assim. E aí eu falei assim, com os espetáculos. Eu ainda era menina, não tinha escola ainda, era criança. Eu falei, se algum dia né, eu tiver meu espaço, eu vou começar a criar movimentos assim, uns aulões, arrecadando o alimento, os espetáculos, voltado para essa linha. Aí foi quando, né, 17 para 18 anos, uma amiga me chamou para abrir a primeira academia, né, no primeiro espaço, e a gente já reverteu, logo em seguida a gente já fez esse trabalho. Então vem muito dessa influência, fazer um espetáculo, mas com de cunho social. Então em junho era sempre os cobertores, agasalhos, e dezembro sempre os alimentos para montagem das cestas básicas. E ainda falando da influência do teu pai, tem um espetáculo que você dirigiu junto com o Emanuel, né? Isso. Que é um tributo. Qual é o nome do espetáculo mesmo? Jacques, uma história de amor e caridade. Uma história de amor e caridade, tudo que vocês apresentaram. Isso. Foi direção geral do Dema e a direção artística minha. Sim. Né? Que foi um projeto que foi até para a escola, não seria esse formato. A gente fez um projeto do FET, que eu fiz a coreografia, mas a escola, na época, pediu se poderia homenagear meu pai. Sim. Então, meu pai participou de todas as cenas, da criação das cenas foi o pai mesmo. Ele estava bem, sabe? Então, ele participou. Mas quando foi no dia do espetáculo em si, que foi com crianças, fechado mesmo, né, para as escolas, e aí ele adoeceu, então acabou não indo, mas eu fiz as filmagens, assistiu, mas ele que escolheu as cenas. Olha só, ele que fez tudo. Filho, coloca isso, coloca a cena do sapato, coloca a cena disso, isso que eu acho que fica legal, porque é muita coisa, né? Para resumir, né? Mas as escolhas das cenas foram dele, sabe? Ele presenciou, ele participou dos ensaios mesmo por vídeo, eu levava para ele ver, estava tudo certo. Os instrumentos, todo o material usado é tudo dele. Ele criou muita coisa, mas tudo que é material, instrumento cirúrgico, tudo que foi, né, do dentista, tudo, é tudo dele. Então ele participou dessa forma. Então, às vezes as pessoas acham que fez depois, né? Não, ele que criou. Bom saber disso. Ele que participou. Giza, você começou a dançar com 5 anos de idade. Alguém te inspirou nesse processo? Você começou no Baby Class, é isso? Isso, no Baby Class. Entre 4 e 5 anos de idade, a inspiração foi minha irmã, né? A gente tem 3 anos de diferença, com 3 aninhos ela já entrou no balé,
Aí quando ela fez 7, eu estava completando 4, e minha mãe já me colocou também para seguir os mesmos caminhos, vamos dizer assim, né? Porque minha irmã fez muito tempo de balé clássico, né? Sim. E eu fiz uns 10 anos, 8, 10 anos, por exemplo, assim, mas na identificação da mesa é a própria professora, né, que é a dona Itália Cacciatori, que todo mundo passou por ela aqui, a maioria, né, dos mais antigos, assim. Ela já falava dessa minha linha mais pro jazz, pro afro, uma coisa mais solta. Solta, né? porque o clássico é muito rígido, né? A partir daqui para cá a mulher não existe, né? Muito, e já o contemporâneo ela já tem quadril, já tem, né? Já tem toda essa liberdade, né? Vamos dizer assim, né? Isso, e aí foi, mas eu segui um tempo por conta da base técnica mesmo, né? Para ter mais técnica, postura e tudo, mas depois eu já fui pro jazz, pro afro, contemporâneo, aí já fui criando outros caminhos. E você, para preparar os seus espetáculos, que são lindos, parabéns, você também busca inspiração em outras vertentes da arte, como as artes visuais, que a gente está falando hoje também, na literatura, fala pra gente. Na verdade, assim, os meus espetáculos, porque assim, a escola, com o tempo, a gente teve que dividir, né, por conta da quantidade de alunos, a gente fez vários espetáculos, de 3 a 5, depois de 7 a 14 e o adulto. A parte infantil, quem sempre dirigiu e produziu foi minha irmã. Minha irmã é bem ligada com a coisa criança, com contos, com poemas, com as poesias. Sim. Agora, essa parte do adulto sempre foi eu, mas é de forma intuitiva, não sem esperar, mas esperando mais no ser humano mesmo, em cada emoção, em cada gesto, cada movimento que tem, todas as nossas estações dentro, sabe? Sim. Então, sempre foi de forma intuitiva, de me conectar mesmo, através de uma meditação, de uma oração, sempre foi assim, e vinha uma inspiração. Eu sempre parei para isso. Então, como era espetáculos de 6 e 6 meses, eu sempre já me preparava. O que as pessoas estão precisando? Então, sempre foi um espetáculo. Os espetáculos sempre foram muito, de mexer muito profundamente. Pelo menos fazer um questionamento, né? Com postura de vida, crenças, ou, sabe, um caminho, um lampejo assim, de esperança, de fé. Então sempre foi nessa linha. Que é o papel da arte, né? Trazer essas provocações, né? Fala pra gente quais são os teus próximos projetos e onde o público pode encontrar, né? Quem quiser fazer aula com você, onde que está o teu espaço agora? Que já está, o espaço de José Carvalho existe há quantos anos já? Acho que eu falei isso na apresentação. É a escola, né? Dentro da escola foi por 32 anos, né? Esse formato enquanto escola, né? Sim. E aí depois, pós-pandemia, né? Eu já fiz uma parceria com a Nafar, né? Das Termas. Sim. Então estou com uma sala lá nas Termas. Lá, sim. Estou dentro aqui nas Termas aqui pertinho. E gostoso ali. Então uma sala bem própria para dança. Então estou ali. E daí a gente fez esse espetáculo para o pai. Tem novos projetos surgindo ainda mais para o fim do ano. Mas talvez para o final do ano, mas ainda está em montagem, sabe? Porque vem muitas ideias, mas a gente está formatando ainda, sabe? Mas assim, os aulões também, com mensagens. Ainda está umas criações assim, mais livres, mais soltas. Né, do que um espetáculo completo, fechado, assim, sabe? Ainda tá vindo umas ideias. E fala pro público, então, para aquela menina, para aquele menino que está querendo dançar, né? Fala um pouquinho qual o caminho que deve seguir, enfim, que incentivo você pode passar para essas crianças, né? Que geralmente a dança tem esse fascínio, né? A criança tem desde cedo, assim. Então, fala para eu acho assim, muita gente pergunta, sabe, as filhas das minhas alunas, eu queria também ser professora de dança, eu quero viver da arte, quero viver da dança. Então, a primeira coisa é o comprometimento, né, fazer a sua escolha, né, e tudo vai exigir determinação, disciplina, se comprometer com aquilo mesmo que você quer realizar. E daí, além de cursos, né, tem a faculdade de dança, tem a faculdade de educação física também, que pode abrir muita coisa, né, em termos de corpo, e especializar, né, naquilo que acredita, naquilo que quer, naquilo que a alma chama, né, porque não adianta fazer um formato, né, a gente tem que aprender muito, né, o próprio corpo, né, a se ouvir, a se entender e fazer aquilo com paixão e entusiasmo, né, não fazer por fazer. Então, porque eu acho que a arte já é algo assim, move dentro da gente, né? Sim. Eu sempre quero fazer outra coisa, não vai, porque é algo que mais tem que ter essa dança muito linda. Eu sou suspeita porque a dança é mágica, é uma arte das mais lindas que eu acho, assim, de você poder falar através do corpo, sem dizer uma palavra, né? De poder se expressar, liberar tanta coisa. Então, é esse caminho de se comprometer, decidir, né? Ter uma decisão nesse sentido e buscar informação com os professores, com profissionais, ir atrás, né? Campinas, São Paulo tem os grandes centros também, dá para fazer muitos cursos, né? Sim. E se entregar.
Bom, eu vou terminar a nossa conversa com a pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, tá? Que acho que vai casar um pouco com o que você está falando. Giza, dá para viver da arte? Dá sim. Dá. Eu acredito assim, lógico, né? Tem todos os prós e contras, Sim. né? Mas eu acho que quando você se coloca, eu penso muito no propósito de alma, do propósito de cada ser humano, né? Quando você se coloca no propósito seu, de realizar aquilo que você sabe que você veio fazer aquilo, porque é uma força muito maior, né? Dentro. Então, acho que aí os caminhos se abrem, as sincronicidades acontecem, os apoios. Então, dá sim para se colocar para o trabalho, na aula em si, fazer parcerias, atrair projetos, né? Também abrir esse leque de projetos que são muitos e levar a arte para vários lugares. Então, é o comprometimento, porque não tem como, se você se compromete, se coloca a serviço dele, né? Não tem como as coisas não acontecerem, não fluírem. Né? Agora depende do olhar também, né? Então, aí vai muito de um processo muito interno, porque a gente fala, dança. Então, assim, é uma dancinha, às vezes até desfaz, dança. Sim. Então, assim, mas é o que cada um acha, o importante é o que cada um sente dentro de si, né? Porque aí vem uma verdade, e com a sua verdade não tem como dar errado. Que é beleza, é encantamento, mas é trabalho também, né? Muito trabalho. Giza, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu vou perguntar rapidinho uma coisa que eu vi, acho que você escreveu em algum lugar. Então eu te pergunto, Giza Carvalho, quem dança é sempre mais feliz? Com certeza. Traz uma felicidade. Eu falo que muda, porque a hora que você se coloca, se silencia um pouco, né, do mental e coloca o teu corpo para expressar, ele liberta, né, de muitas crenças, de muitos padrões que estão tão, né, os sentimentos que estão tão fechados, né? E eu acredito muito nisso, é a minha frase. Quem dança é mais feliz, sim, e se a pessoa também se comprometer, se permitir, né, dar esse espaço, né, para a felicidade. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Sou minha fã querida. e até a próxima. Eu também, muito obrigada, eu que agradeço. Ricardo Braga é artista visual e professor de desenho. Licenciou-se em Artes Visuais pela Uninter e cursou ilustração na Quanta Academia de Artes. Ministrou aulas de desenho na antiga Gepeto, a Casa do Artesão, e em seguida fundou sua própria escola, o Estúdio 6B, em atividade até hoje. E também atua na Casa da Cultura de Botelhos desde 2015. Como artista visual, realizou trabalhos de ilustrações para estampas e rótulos e atualmente tem colorido a cidade pintando diversos murais. Sua estética recebe influência da arte urbana, da arte moderna e da cultura popular brasileira. Em seu trabalho, Ricardo procura valorizar a figura humana e culturas regionais, acompanhados de elementos da natureza. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso Giro Cultural. Eu sou fã do teu trabalho, estou muito feliz que você esteja aqui. Eu já queria começar perguntando, pedindo que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é muralismo, o que é arte urbana. Bom, é um prazer estar aqui, né? E arte urbana é toda aquela arte que se insere no meio urbano, né? Geralmente nos grandes centros ou nos pequenos centros também. Ela pode ser pintura, mural, grafite, ou pode estar em outros meios também, né? O teatro urbano, as instalações, performance. Mas eu vejo aquela arte como... Porque a arte urbana, na verdade, veio fora do museu, né? Foi esse o grande diferencial, né? Sim. Tem aquelas pessoas que não têm acesso às galerias, aos museus, podem ter acesso ali de forma gratuita e também livre das regras do Formalismo, né? E da curadoria, né? Então a arte urbana tem esse caráter mais livre, efêmero, e só faz ela irmã com a fotografia, né? Porque ela depende da fotografia para sobreviver. Sem a fotografia, é natural que ela se corrompa com o tempo, alguma parede cai, é destruída, a própria propriedade da tinta. Sim. Então são algumas características que eu vejo, né, da arte urbana, essa efemeridade, essa liberdade, e muitas vezes, a maioria das vezes, carregada de uma crítica social, econômica, política. É uma voz das pessoas, né, que às vezes não tem voz. Sim, isso é isso que eu ia falar, porque antes tinha muito preconceito, né, com o muralismo, que algumas pessoas confundiam com o vandalismo, né, e não é nada disso. Hoje em dia não, muita coisa mudou, né, e as pessoas reconhecem que é uma expressão quase que instantânea das inquietações, né, de uma sociedade, né? Tem essa coisa da crítica social, da denúncia social também. A gente vê muito isso no muralismo também, né? Sim.
E tem uma leve diferença do grafite para o muralismo, porque a arte em parede já vem desde as antiguidades, né? Lá os homens das cavernas faziam. É na Renascença, aqueles afrescos de Michelangelo em paredes. Mas o movimento muralismo mesmo, como você disse, vem do México, né? Isso no México, né? México, 2022, era 2020, perdão, 1920. 1920, uma revolução após uma ditadura, né? Aí o governo mesmo começou a comissionar alguns artistas para ilustrar os ideais, né, daquele povo. Era uma forma de informar a população, né? Tanto que lá foi resgatado muitos ideais pré-colombianos da América, indígenas, que haviam sido perdidos, né, com aquela ditadura e tudo mais. Então criou-se esse movimento do muralismo em si, esse movimento, né? Porque a arte mural já existia, né? O grafite já vem da cultura hip hop, né? Nos Estados Unidos, das crews, né? Que eram os grupos que marcavam o território, também protestavam. Então são movimentos um pouco diferentes, mas todos são arte urbana. Né? Todos são arte urbana, né? E você sempre foi interessado por arte, assim? Onde o Ricardo criança encontrou o seu como foi o primeiro encontro com a arte, assim? Bom, desde criança, eu não só era criança, desde sempre desenhava. Mas me recordo que em um dado momento, lá por uns 8, 9 anos, tive com tudo que eu via, eu comecei a ver os desenhos das pessoas, o ato de desenhar, começou a chamar atenção. Sim. Via meus primos desenhando aquilo, eu arrancava as folhas e levava para ficar copiando por cima. E aquilo começou a me chamar a atenção. Aí, isso era nos anos 97, lá, né? Não tinha internet, então não tinha acesso a nada praticamente. Então, para pesquisar, para conhecer. Sim. Então, quando eu tive contato com a primeira história em quadrinho, que foi na escola, aquilo para mim foi mágico. Eu consegui emprestado com um amigo, levei para casa e copiei ela inteira. E a partir daí, me chamava a atenção também os nomes dos artistas ali. Desenhado por fulano, escrito por ciclano. E ali comecei a falar, então, quem são essas pessoas? Então, ao mesmo tempo que a imagem me chamava a atenção, mas quem estava por trás disso sempre me chamou a atenção. Então, eu fui desenvolvendo plasticamente e artisticamente nessas duas formas. Sempre olhando quem está por trás. Olhando os grandes, né? Sim, se eles conseguem, então eu consigo também, eu quero ser assim. Então sempre mirando neles, a gente vai vendo, são pessoas, a gente acaba conhecendo algum ou outro, trajetórias muito parecidas. Né? E a partir daí você foi buscar uma formação? Sim, aí na escola mesmo, quando alguns amigos começavam a pedir, eu comecei a cobrar por isso, eu já encarava como uma certa profissão. Sim. Eu já escolhia minhas melhores folhas, os melhores materiais, já me preparava, sentava e brincava de desenhista. Então, aí aquilo nunca saiu da minha cabeça. Então eu fui só buscando cursos específicos, esporádicos. Fiz mais tarde a licenciatura em artes visuais. Mas sempre gostei de estar em contato com artistas, né? Oficinas, chamar eles para uma conversa. Então a minha formação se deu assim, não muito linear, mas fui pegando o que ia surgir no meu caminho. Entendi. E como a gente já falou, né, o muralismo que nasceu no México, ele aborda esses temas sociais. E hoje aqui em Poços de Caldas a gente pode ver o teu trabalho onde? Fala um pouquinho, porque eu sei que você tem um trabalho no CEL. Sim. No CEL da Zona Leste. Né? Que tem esse cunho também, né, de estar num espaço, ocupando um espaço, fazendo uma intervenção, né, nesse espaço, que é um espaço de acolhimento social, né? Sim, inclusive o personagem desse mural é um malabarista de sinal, que eu esqueci de comentar, também entra como artista urbano. Sim, né? Também, é verdade. Sim. Mas meu trabalho, trabalhei muito tempo como professor de desenho, né, ilustrador. Nos últimos 5 anos comecei a ir mais para o lado do muralismo, né. Mas eu tenho ilustrações, por exemplo, mapinha da cidade, fiz recentemente, estamos preparando outro. E de murais, vários murais comerciais, né, como o Maciel, a Arte Café, alguns restaurantes por aí. No Céu das Artes. No Céu das Artes. E no Telepostos também, agora que eu lembrei. No programa de TV, não é? Que vai fazer parte da abertura. Ou já está fazendo? Me fala um pouco disso. Sim, fiz uma ilustração no Dia Poços.
E eles Isso estão, agora, né? eles estão preparando. Ainda Sim. não rolou, mas logo Tá. vai vir um cenário novo. Que é do Bom Dia Postos, não é isso? Bom Dia Postos, Tá, isso então a mesmo. gente vai ver o trabalho do Ricardo lá também, provavelmente. Muito bom. E você acabou de chegar de uma residência artística de arte urbana realizada em Penas, La Paz, na Bolívia, sob a orientação do muralista Sebastián Zapata. Fala um pouco mais sobre essa experiência. Bom, essa residência foi uma convocatória, né, que esse artista argentino realizou. Me inscrevi, fui selecionado e lá a gente reuniu cerca de 9 artistas latinos, tinha 2 norte-americanos também. A gente reuniu nessa comunidade 15 dias para o objetivo de discutir um pouco sobre a arte urbana e realizar no final disso um trabalho na comunidade. É uma comunidade bem simples. As pessoas cederam, né? Eles acolheram muito bem, cederam suas casas, suas paredes para a gente. Cada artista pôde escolher uma parede lá para realizar. No início a gente visitou, né? Achei isso muito legal, porque foi discutida a arte urbana como a gente primeiro entender, né? Ouvir o que se passa naquele local, observar e não querer colocar algo de fora, algo próprio que não faz sentido às vezes para aquela comunidade. Então a gente conheceu ali, visitou as pessoas, os meios de vida deles. E ali a gente pôde conversando e amadurecendo. Depois veio à tona, meio que naturalmente, que cada um tinha a dizer, né, sobre aquela comunidade. Então foi uma experiência muito bacana, eu tive, né, vários conhecimentos, né, técnicos, mas principalmente de vida, né, de conhecer outras realidades e ver que elas não estão tão distantes de nós, né? Os artistas passam pelas mesmas anseios que nós passamos aqui. Ricardo, fala pra gente onde o público pode te encontrar, onde fica a tua escola, né? Aquela criança, aquele aluno, aquele adulto que está querendo desenhar, continuar, enfim, como ele pode encontrar o teu trabalho? Bom, aqui em Poços tem muitas escolas boas, bons professores. Uma delas é a nossa escola, né? O Estúdio 6B aqui na Rua Marechal Deodoro, 145. Trabalho com o professor Maicon, o professor Nelson, o professor Ricardo, meu xará, todos os amigos da arte ali, né? A gente fundou esse estúdio 10 anos atrás e oferecemos aulas lá de diversos estilos. Se alguém quiser conhecer, pode vir fazer uma aula sem compromisso. Ótimo, ótimo. Eu vou finalizar a nossa conversa com uma pergunta que eu faço para todos os artistas. Ricardo, dá para viver da arte? Sim, essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Porque sim, lá atrás quando eu comecei, não sabia como, não vislumbrava nada. Ainda mais porque a arte não é um meio muito formal, onde vai ter uma empresa, pelo menos no meu setor, né? Não vai ter uma empresa que vai te contratar, você vai mandar um currículo. Claro que existem exceções, né, para empresas exteriores, né? Animação, histórias em quadrinhos. Mas, pela minha experiência, minha trajetória, eu vi que é muito informal, né? Então precisa de uma constância, você precisa de uma constância no seu trabalho, uma para se desenvolver, porque por trás da técnica ali, da plástica, da coisa, tem muitos outros conhecimentos que precisam ter. Não é só aquilo que a gente gosta de pintar ou de desenhar. Tem que ter muitos outros conhecimentos que embasam aquilo, que às vezes não está visível a quem observa. E também, para ter o reconhecimento das pessoas, do público, que é importante, leva tempo também, para a gente ser visto. Então, um trabalho pequeno ali, como eu disse, lá na escola começou com as ilustrações para os amigos. Sim, sim. E é um fenômeno interessante que eu observo, porque um trabalho puxa o outro. Se eu deixo algo para trás porque aquilo não me agradou, porque não é aquilo que eu quero algo maior, parece que fica represado ali a fluidez da coisa, né? Então, quando eu cumpro aquilo que eu tenho diante de mim, vem outro trabalho, vem outro, e vem outro. E eu tô assim já. Eu tô trabalhando com arte com desenho, né? Faz Quantos anos já? 15 anos. 15 anos já. Que eu pedi conta de trabalhar no emprego formal, de operário, né? Sim. Uma experiência muito boa, mas resolvi tomar coragem e pedir conta, né, desse trabalho, me aventurar nas aulas de desenho, oferecer aulas. Então era muito incerto naquela época, tive influência de vários artistas, né, de Poços, né, Rafael da Mata naquela época me influenciou muito, Dalmone, André Marani, Teodoro Carvalho Dias, né, a Márcia Nastrini, meu das Portes lá do Estúdio 6D na época. E então, aí eu vim sempre fazendo muitos contatos, muitas amizades, e isso parece que vai preparando o terreno, né?
gente vai plantando, chega uma hora que a colheita vem, já estou aí e está melhorando, né? Graças a Deus está só melhorando as oportunidades, né? Qualidade. Maravilha, cara. E agora a gente pode ver, né, o teu trabalho aí pela cidade, muito bonito. Parabéns, viu? Obrigada pela presença. Valeu. Sucesso aí na continuação e até a próxima. Obrigada. Obrigado. E claro, a gente não poderia falar sobre artes plásticas sem falar dela, Dalmone Lilijus, que é também uma referência na área em nossa região. A Dalmone, gente, é formada em artes plásticas pela FAAP, em belas artes pela UFMG e especializada em arte integrativa pela Universidade Anhembi Morumbi. E possui, claro, um extenso currículo de formação, criação e curadoria de exposições em artes plásticas. E ela que está às voltas com a sua exposição para encontrar a minha pele e também com o desenvolvimento de um novo trabalho no Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro, gravou pra gente um vídeo muito especial direto do seu espaço, o Arte Ziriguidum. Meu nome é Dalmone Lilijus, sou artista plástica, nasci em Poços de Caldas. Eu inventei o Arte Ziriguidum, que é esse lugar. Esse lugar nasce em 2003, porque eu, como artista plástica e como pessoa que viveu as metodologias do ensino da arte, seja em São Paulo, nas artes plásticas, seja em Belo Horizonte, na Belas Artes, seja depois, quando eu fiz um curso maravilhoso que se chamou Arte Integrativa, foi uma pós-graduação que me pôs a pensar sobre ser artista. Tem arte, mas quem que produz essa arte? Vamos olhar para cá. Porque as faculdades olhavam para as coisas. E nesse momento dessa pós, é olhar para a pessoa, porque é ela quem vai produzir arte. Então, montar o Ziriguidum em 2003 era um desejo, era um sonho de, será que eu consigo ter um espaço, ter um ateliê, onde a pessoa consiga ser ela, produzindo um material, ela consiga ser ela na maneira dela se expressar, pintura, desenho, colagem, gravura, decalque, costura, tinta, tempera ovo, desenho. É por desenho de observação? É por desenho de memória? Que assunto é esse? Então, eu também posso dizer que o meu desejo naquele tempo, né, a minha vontade naquele tempo, né, que era 2003, era um desejo de uma pessoa, né, com que idade eu tinha. Então, durante muitos anos, né, hoje eu tenho quantos anos de Ziriguidum? Hoje eu tenho 22 anos de Ziriguidum. Eu aprendi muito, né? E o Ziriguidum hoje, ele é um espaço que, além das aulas, né, ele é um espaço de encontro para literatura, para lançamento de livro, para oficinas de escrita, para apresentação de shows. Aí, por exemplo, eu tenho aqui uma música, né, no quintal do Arte Ziriguidum, que é um projeto do quê? De música autoral. Então, as músicas autorais de Poços de Caldas, né, elas vão sendo apresentadas aqui. É um projeto que, inclusive, ele grava esse momento e depois o artista ganha, né? A artista ganha esse material. Então, além da música, eu também te apresentei aqui teatro. E a gente tem aqui lançamento de moda, desfile, sempre de uma maneira em que a gente tem por objetivo essa situação de autoria, né? É esse o meu propósito, é essa a vontade do Ziriguidum. Possibilidades de encontro com a arte. A arte, para mim, entrou num lugar de estado, de conexão com uma Dalmone que até então eu acho que estava, não sei se a palavra certa é soterrada, ou se ela estava sem um fluxo, acho que é isso, acho que define isso. Não tinha um fluxo, e um fluxo com coisas minhas,
coisas pessoais, né? É claro que aos 55 anos, depois de ter dado tanta aula, de ter assistido tanta aula, de ter aprendido com tanta gente, de ter adorado e odiado tanta coisa, de ter me visto como alguém que pode auxiliar o processo criativo de outra pessoa, de ter me visto como alguém que, quando é para si mesma, vai encontrar dificuldades imensas e como é que eu resolvo isso. Como, por exemplo, a exposição que eu fiz, Produto Disruptivo, no meio do caminho eu falei, nossa, como que eu vou terminar isso que eu inventei? Né? E assim, eu me vi com problemas do pictórico, né, da pintura, problemas que eu pensei comigo, como é que eu vou resolver essa pintura? Né? Como é que eu vou resolver essa pintura, uma vez que essa pintura necessita de um conhecimento que eu não recebi de outra pessoa. Então, a capacidade de criação é uma capacidade de pesquisa, é uma capacidade de observar aqui. Se você começa por aqui, depois você vem aqui, você abre, você vai tendo uma resultância, né? Um processo. Então, eu acho que a arte é a melhor maneira da gente se perceber capaz. Porque você tem um problema e a solução, ela está aqui. Ela está por acontecer. Ela não está no acontecido. Ela não está dada. Ela está no entre, nesse entreposto entre um conflito, um resultado que você também não tem certeza de como ele vai ser, e essa inquietude, essa movimentação que pode ser rápida, pode ser violenta, pode ser terna, pode ser aquietada, pode ser mansa, e aí é de cada dia, é de cada problema, é de cada tinta ou de cada técnica. Então, o que eu percebo, né? Que a arte para mim hoje entrou num campo que é do campo semântico meu. Então, há um ano atrás, né, quando eu tive uma experiência de residência artística, de formação, na verdade, eu tive um tempo de formação com o Beto Schwafati, que é um artista contemporâneo, e essas aulas eram online, e eu pude ter essas aulas porque eu consegui ser contemplada por um edital de formação. Então esse dinheiro foi destinado para essa formação. Isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso porque me oportunizou entrar em contato com alguém que me lia. Ele tinha uma leitura de mim, né? Ele tinha uma leitura daquilo que eu tinha condições de dar, que eu tinha condições de fazer e daquilo que eu ainda estava por descobrir, né? Mas o que eu muito gostei desse acompanhamento, dessa coisa que se deu, é que ele tinha uma maturidade como artista para fazer uma leitura coerente. O que eu chamo de leitura coerente? A leitura coerente é aquela leitura que te permite entender do artista as potencialidades. Então ele me colocava assim, Dalmone, e ele apontava as qualidades da pintura. E depois ele me ouvia e me perguntava. Então, quando nós vimos algumas pinturas, alguns quadros que eu tinha feito e eu então fui apresentar, né, por vídeo chamada, ele me disse assim, olha, eu percebo que aqui tem um fluxo que está muito mais desenvolvido do que nesse momento. E é desse diálogo, é dessa conversa que então eu percebo que para determinada pintura o fluxo se dava e para determinada pintura o fluxo era todo travado, né? Era uma situação de, não sei, de medo, de insegurança, não sei. Então, quando eu levo para ele uma questão que muito fazia parte de mim naquele momento, que era me ver com a cor da pele que eu tenho, e que é uma pele que eu venho a reconhecer numa fotografia em preto e branco, porque eu vejo uma fotografia em preto e branco, que eu estou nela, e eu sou cinza,
mais escuro dessa foto. Isso me revela a cor que eu represento para os outros e não a cor com que eu me enxergo. É claro que isso tem a ver com o lugar em que eu estou, porque eu na Bahia eu tenho uma pele clara, eu no sul do país eu tenho uma pele escura. Então esse colorismo, né, que o Brasil, né, vive, porque o Brasil é um país racializado, né, a gente é vista pelo tom da pele, eu sou qualificada ou desqualificada, eu sou compreendida ou descompreendida, eu sou colocada ou descolocada, eu sou capacitada, eu sou lida através da cor da minha pele. Então, nesse quesito de racialização, né, do nosso racismo estruturado, é uma questão que é o que eu estou vivendo. Até porque eu fui me dando conta das muitas coisas que eu passei na vida e que eu não percebi que era racismo, né? Não percebi, né? Então isso me pegou muito forte, porque olha, é curioso, porque assim, ó, quando eu me enxergo, eu também me enxergo, eu me vejo, e quando eu me vejo, por que eu não vou pôr na pintura isso? É o que eu quero pôr na pintura. Agora, como que eu vou pôr isso na minha pintura? E é aí que eu começo a pensar. Como que eu vou pôr na pintura aquele assunto que agora é meu e que eu achava que fosse só meu? Eis que conversando com as pessoas, eis que apresentando essa exposição para as pessoas, eu só tenho escutado isso. Olha, eu também fui criada assim, eu também me vi assim, hoje eu me vejo de outro jeito. Então, para encontrar minha pele, é o nome dessa exposição. E essa exposição com esse título, que nasce pela pintura, precisou de uma escrita. Então, assim, a arte precede de outras linguagens. É uma escrita que eu coloco e que eu pensei, nessa exposição, eu preciso também apresentar parte da minha escrita, para as pessoas terem essa interlocução e fazer uma leitura desse intervalo, desse interstício. Sabe quando você olha uma coisa aqui, você olha outra coisa aqui e aquilo faz amálgama? Então, para encontrar minha pele, tem sido um assunto que me leva a ler os textos da Bell Hooks, que me levou a ler o texto da Alessandra Devuski, que fala sobre colorismo, que faz eu comprar o livro do Fanon, Pele Preta, Máscaras Brancas, que me trouxe outro dia os livros que eu comprei no Rio de Janeiro, e que também existe uma questão do dia em que eu estive no Rio de Janeiro para conhecer o Instituto Pretos Novos. E antes de chegar no Instituto, a gente passa pelo cais do Valongo, que foi o porto onde houve o maior número de pessoas trazidas da África, de pessoas sequestradas de seus habitats e mercantilizadas, vendidas como mercadoria. Então, entrar em contato com esse lugar, estar lá, né, aquilo foi me causando um desconforto muito grande, porque uma coisa é ouvir lá no banco da escola, isso nos anos 70, de um jeito muito simples, né, assim, muito simplista, eu acho, para uma tragédia, para um genocídio, para uma violência imensa, estruturada, legalizada e praticada. Na hora que eu vejo isso ali no porto, no cais, onde tem uma escavação e ali é patrimônio da Unesco, como um dos lugares, tal como Hiroshima, tal como Auschwitz, ali é um lugar de um horror humano, uma capacidade de violência cometida a ser
justamente exposta para que isso não se repita e para que a gente tenha muita ciência disso. Então, quando eu estive ali, aquilo, eu ia chorando, aquilo ia desaguando, eu não conseguia falar mais nada, eu só ia ouvindo. E quando eu cheguei no Instituto Pretos Novos, que é um lugar onde uma pessoa compra uma casa e ela vai fazer uma fundação para subir uma parede, e na hora que ela faz aquela sapata, ela encontra ossos, e esses ossos é da mercadoria humana que não foi vendida. Olha, é muito triste. Não é muito triste, é horrível. É uma coisa assim que fez uma coisa em mim que eu não consigo explicar. Assim, eu não tenho uma palavra para dizer o que provocou em mim, mas provocou em mim um sentimento de horror, um sentimento de... não sei dizer. E a minha pintura, a minha arte ficou completamente envolvida nisso. Então a exposição que eu estou montando no Rio de Janeiro tem a ver com esse momento, tem a ver com essa história que, ao estar perto dela, me provocou uma ruptura. Para falar a verdade, eu acho que me provocou um encontro, sabe? Então, ali no Rio, eu tenho vivido uma parte da minha arte que até então eu jamais imaginei que isso viria a ser assunto meu, mas é o meu assunto. Então, se eu posso dizer o que é a arte é uma coisa que se dá mediante muito encontro e desencontro. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui e voltamos no próximo mês com mais entrevistados no nosso Giro Cultural. A vida é bué de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. A vida é bué de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. Leveza na cabeça, sorriso de criança, sozinho se alcança, mas junto tem mais graça.